O Tudo Celular foi convidado pela Samsung para conversar com o Renato Citrini, gerente sênior de produto, sobre o Galaxy Note 9. O Citrini vai tirar o aparelho aqui da caixa pra gente, mostrar alguns dos principais recursos e o que mais, Felipe? Tudo bem, Felipe? Como é que tá? A gente vai mostrar tudo que a gente está trazendo de inovação no Note 9, o que ele tem de diferenciação, que só ele tem, que nenhum outro smartphone tem. Então a gente vai mostrar por que a gente considera ele a melhor máquina, né, do mercado, o melhor smartphone que você pode ter. Vai fazer as honras? Vamos lá, sem problema. Isso aqui é uma caixa de Note 9, né? Você tira a tampa e aí você tem logo aqui, né, uma caixinha que vem uma capinha protetora, vem o manual, vem aquela série de folheteria, e aí sim você tem acesso ao aparelho. Ele vem aqui esse plástico de proteção, né? Então você retira aqui. Nesse plástico ele já faz, né, já mostra algumas das capacidades que você tem: câmera dupla traseira, a câmera com foco no escuro, né, com a capacidade de tirar fotos no escuro, a caneta S Pen, que é o super diferencial, é o maior diferencial da nossa linha Note. E aqui, nesse exemplo aqui, ele é a versão preta, 128 GB de memória interna com 6 GB de RAM. A gente tem a versão azul, que é essa que está aqui comigo, mas também a gente tem uma versão cobre que vem com 512 GB de memória interna com 8 GB de RAM. Então é uma versão realmente super poderosa em termos de capacidade de memória, tanto memória RAM quanto memória interna. E aí o usuário normal vai pegar aqui e vai ligar aqui no botão do lado e vai começar a ter o primeiro acesso ao seu Galaxy Note 9. Pode tirar o adesivo, muita gente gosta desse adesivo, fica não querendo tirar, mas tira esse adesivo aqui. Até legal, eu guardo esse adesivo porque ele tem o e-mail do aparelho, né? Tem, é bom, se você quiser ter uma referência, não quiser guardar a caixa, mas tem o serial. Então qualquer problema, se você precisar do serial do seu aparelho, você tem nessa etiqueta, nesse código de barra. E aqui na caixa a gente já tem, né, esses adaptadorzinhos. Tem, ele vem com um adaptador daquele USB, que a gente chama tipo A, para USB tipo C. Então você pode usar esse adaptador, por exemplo, para colocar aqui e usar um pendrive. Ou quando você for fazer o Smart Switch, né, que é aplicativo que pega as informações, jogos, aplicativos, conteúdo, vídeo, fotos do seu smartphone antigo para o novo, você usa esse adaptador. Pega o cabo, o próprio cabo do carregador, numa ponta você vai ligar esse conector, né, e liga aqui, e a outra ponta do seu carregador você vai ligar no seu smartphone antigo. E você vai facilmente transferir o seu conteúdo do smartphone antigo para o smartphone novo. Então aqui faz a programação inicial, né? Você vai no iniciar, já escolhi aqui o português Brasil como língua, né, padrão, e ele começa a inicialização dando o passo a passo de algumas configurações. Por exemplo, aqui data e hora, vamos passar rápido para o próximo. Aqui uma coisa interessante, você põe seu nome aqui, e esse nome você pode colocar para aparecer na tela. Imagina que você esqueceu o seu celular em algum lugar, e ele mesmo bloqueado, se você deixar o nome na tela, poxa, as pessoas vão ver lá o Felipe, ou o celular do Felipe. Você também pode colocar o número de telefone, mas uma dica, não coloque o número do próprio telefone. Porque se alguém achar o seu celular e vai querer ligar, vai ligar para o seu próprio telefone, não dá certo. Coloque o número de um outro telefone, porque se alguém encontrar, vai ligar para esse outro telefone e falar: encontrei o telefone do Felipe aqui, você sabe onde ele está? Porque eu achei o telefone dele. Aqui já tem uma configuração, né? Você já pode logo de cara colocar a proteção, né, sua digital, a sua íris. Algum sistema de proteção você já pode configurar aqui nesse setup inicial. Vou pular todas essas etapas para ficar mais rápido. Isso tudo dá para depois voltar e Isso, você volta e faz toda essa configuração. Claro que só para a gente, né, andar aqui, mas por exemplo, essa história do Smart Switch que a gente já falou, tem aqui. Pega o seu conteúdo do smartphone antigo e já transfere. Então nesse passo a passo ele já te dá essas dicas básicas de até você trazer o conteúdo todo do seu smartphone anterior para o seu smartphone novo. E aí finaliza que ele vai estar pronto para utilização. Continuando então aqui na caixa, a gente também tem essas pontinhas extras, né? Isso, você vem com uma espécie de pinça, né, com algumas pontas extras. Você pega essa pinça para tirar, desgastou, quebrou a pontinha ali da caneta, você tem a opção de puxar com essa pinça e tirar aqui e substituir. Falando da S Pen, eu já puxei aqui, ó, ele mesmo bloqueado, você pode ter essa funcionalidade super rápida de tirar a caneta e começar a fazer anotação na tela. Então, tive uma ideia, não quero esquecer, ou quero anotar rápido o número de telefone, um endereço, alguma nota rápida. E essa é uma das funcionalidades que os usuários de Note mais usam. 64% das pessoas que usam Note usam essa funcionalidade. Facilmente acessível, você só puxa a caneta aqui, ele já entra nessa configuração. E mesmo com ele travado, porque você pode ter aqui a senha de íris, senha de impressão digital, mas ele não vai nem pedir isso. É que você quer tomar uma nota rápida e salva a nota.
um fone de ouvido, fone de ouvido da KG, da marca KG, né, altíssima qualidade de som, né. Ele tem a entrada P2, tá? A gente continua considerando essa entrada importante, por quê? Porque você pega qualquer fone de ouvido, um fone de ouvido que você tem do smartphone antigo, ou aquele fone de ouvido que você gosta, que você comprou, você investiu um pouco mais para comprar um fone de qualidade, embora também esse seja de altíssima qualidade da KG, mas tem aquele que você já investiu dinheiro, você pode continuar usando, então a entrada comum aqui do fone ela continua existindo. Carregador rápido, né, que vai carregar a sua bateria de 0% a 100% em cerca de 1h30. E tem também dentro dessa caixinha, né, a gente tem aqui o pino extrator, né, que você vai utilizar para tirar a gavetinha que vai o SIM card, que vai o cartão de memória. E aqui dentro tem mais uma capa protetora simples de silicone, transparente. Se você quiser uma capa mais sofisticada, com tecnologia, com sensor de presença, com LED na frente, podem encontrar nas nossas lojas Samsung esse tipo de capa. Dual chip, né? Ela tem um slot híbrido. Isso, é um slot híbrido. Você coloca aqui, é sempre um chip da operadora, e aqui você pode colocar ou um cartão de memória ou um segundo chip de operadora. Quais são as novidades que a Samsung trouxe para a câmera do Note 9, comparando com o S9 e S9 Plus? Você tem o mesmo conjunto de câmeras aqui, mas o que a gente melhora em relação ao S9 Plus dentro da câmera do Note 9 é a inteligência dela, a inteligência artificial, que agora consegue, por exemplo, detectar alguns tipos de falha, algumas falhas mais comuns nas fotos. Então ele avisa, por exemplo, você vai tirar uma foto com um grupo de amigos, 3, 4 pessoas, e alguém piscou. Na própria tela do smartphone, a hora que você tirar a foto, ele vai avisar, parece que alguém piscou. E aí você não perde aquele momento, você vai lá e tira outra foto. Ou uma mão que está se mexendo muito e fica borrado, ou uma pessoa se mexeu, ele avisa, poxa, tem um borrão nessa foto. Então ela percebe se tem algum problema e avisa rapidamente o usuário, ó, tem um problema, vê se você quer resolver. E a outra tecnologia que a gente traz para a câmera é de otimização de cena. Então ele reconhece 20 cenas diferentes, pode ser um pôr do sol, uma cachoeira, uma paisagem de montanha, um campo verde, flores, comida. Ele vai detectar essa situação, por exemplo, a comida, então ele vai realçar mais as cores, ele vai trabalhar balanço de branco, contraste, brilho e vai trazer a melhor configuração para aquele tipo de cena que você está tirando a foto. Legal. E quanto aos recursos que já tem no S9, ele tem todos aí também. Sim, aí tem o My Emoji, próprio os recursos que estavam no Note 8 também, que é escrita lá, fazer uma mensagem animada, então você faz uma assinatura e ele manda aquela assinatura como um GIF animado, então a pessoa recebe como se você estivesse desenhando ou fazendo a sua assinatura naquela hora. Então ele mantém os recursos anteriores do Note, mantém os recursos do S9 e do S9 Plus e traz também esses recursos adicionais de inteligência. E S Pen? S Pen. A S Pen a gente também traz inovação para ela, né? A escrita na tela que a gente mostrou aqui, que a gente falou rapidamente, ela permanece existindo, mas a grande novidade, né, a grande diferença da caneta do Note 9 em relação aos outros Notes é que agora ela tem tecnologia Bluetooth dentro dela. Eu consigo usar ela como um controle remoto, né, quando o Note estiver num alcance aí de Bluetooth, que é cerca de 10 metros em ambiente aberto. Um exemplo básico e um exemplo que ele vem como configurado, né, é foto. Então, tirou da caixa, né, se você segurar o botão da câmera da caneta apertado, ele vai abrir a câmera. Abriu a câmera. Aí se eu der 2 cliques, ele inverte e passa para de selfie. E aí se eu clicar e soltar, ele tira a foto. Te dá a possibilidade de fazer selfies diferentes. Hoje a selfie está limitada ao tamanho do braço. A gente quer agora tirar uma foto com ele apoiado lá longe e eu consigo controlar a câmera usando o botão da S Pen. De fábrica ele vem configurado para abrir a câmera, mas eu posso configurar para abrir qualquer aplicativo. Quero que eu segure apertado e abra a galeria, quero que segure apertado e abra o Spotify. Qualquer aplicativo você pode configurar para ele abrir. E muitos desses já entendem o clique como um comando. Você põe no Spotify, segura apertado, abre o Spotify. Se eu der um clique, ele começa a tocar a música que está ali na tela no Spotify. Se eu der outro clique, ele pausa a música. E aí você consegue utilizar a caneta também como play, pause, como controle remoto de suas músicas, dos seus vídeos no YouTube, de apresentação de PowerPoint. Então abre um universo de possibilidades de uso da caneta como controle remoto do seu Note 9. E de recursos novos, tem alguma coisa além da S Pen? Tem um sistema, por exemplo, de resfriamento, né, que trabalha como se fosse um tubo que tem água, e essa água fica se movimentando ali. Se o processador esquenta muito, essa água ajuda ele a resfriar. E por que a gente coloca isso? Quando você vai usar, por exemplo, no modo DeX, quando você vai usar um jogo pesado, a gente falou muito no lançamento do Fortnite, é um jogo que usa
movimentação, usa os sensores, usa a conexão à rede, ele demanda muito do processador. Então, naturalmente, o processador vai esquentar e o processador é programado para, quando ele chega numa determinada temperatura, ele começa a não entregar mais, ele segura a frequência dele e é aí que você vê travamentos, dá umas engasgadas, mas por quê? Porque ele chegou numa temperatura muito alta e falou assim, cara, a partir daqui eu não vou mais, eu preciso reduzir a minha velocidade para eu poder esfriar. Com esse sistema de resfriamento, você adia, né, esse freio do processador automático por causa de temperatura. Tá? Traduzindo, dá para jogar Fortnite por bem mais tempo. Dá para jogar bastante tempo. Tem 4.000 mAh de bateria, então você vai ficar também mais tempo longe da tomada. É uma bateria que a gente fala, poxa, dura o dia inteiro. É claro que o dia inteiro vai depender muito do seu uso, então você consegue ter mais autonomia de bateria ali com os 4.000 mAh que a gente aumentou de 20%, né? Foi 21% de aumento em relação à bateria do Note 8 para o Note 9. 3.300 para 4.000. Tá? Então a gente tem uma combinação de performance, o melhor processador, um sistema de resfriamento, 4.000 mAh de bateria, memórias de 128 ou 512, então a gente tem uma configuração de uma máquina aí super completa para quem está buscando realmente usar e demandar tudo o que precisa no dia a dia aí no smartphone. A DeX, como é que funciona exatamente? Você precisa só um cabo que ligue na televisão? O DeX mudou, né? Quando a gente lançou no S8 há 1 ano e meio atrás, ele era um acessório, era como se fosse um bercinho, um cinzeirinho, né? Que você encaixava o smartphone. Depois a gente veio com o DeXPad, que era uma estação que deixava o smartphone na horizontal, então já poderia começar a utilizar ele como um mousepad, né? Mas ainda era um acessório. E agora no Note 9, ela deixa de existir, fisicamente ela é só um modo. A única coisa que eu preciso é de um adaptador, e pode ser um adaptador comum de USB-C tipo C para HDMI, e já muda o modo DeX. Para quem não conhece, o modo DeX é uma interface de desktop. A hora que você liga um Note 9 num monitor externo ou numa TV, ele vai mudar para uma interface de desktop, que é como você usa o seu computador. Então você tem várias janelas, os aplicativos em cima de uma área de trabalho, embaixo você tem os aplicativos abertos, à direita você tem data, hora, notificações. Então realmente você se sente numa estação de trabalho, se sente num desktop, num notebook, mas na verdade você está rodando tudo aquilo em cima de um smartphone. Tá? E o Note, aí ele fica servindo para quê? Primeiro, você pode usar ele como teclado e mouse, ele vira um trackpad, né? Ou, sei lá, se você entra numa barra de um navegador de internet, ele vira um tecladinho aqui e você digita lá o endereço que você quer acessar de internet. Ou então você usa no Dual Mode, na tela, no monitor, você tem lá um vídeo passando, uma série, um PowerPoint rodando, e aqui você traz um modo normal de smartphone. Então você continua utilizando aqui, seja lá para navegar na internet, para mandar mensagem para seus amigos, enquanto ele ligado na tela está vendo um vídeo, ele está usando aqui o WhatsApp e mandando mensagem para os amigos. Tudo isso, né, sendo trabalhado simultaneamente no smartphone. É a maior tela que a gente já colocou no smartphone top de linha, né, 6.4 polegadas, mas com a história do display infinito, né? O que é o display infinito eu minimizo borda. Praticamente você não tem uma borda lateral, tem uma borda super fina em cima, uma borda super fina embaixo, trazendo mais tela em menos corpo, né? Fisicamente ele acaba ficando menor, sem eu precisar aumentar muito o tamanho do smartphone. Eu tenho uma tela de 6.4 polegadas e a funcionalidade Edge, né? Ele tem a borda curva e eu tenho aqui a opção de configurar essa lateral aqui, né, com os meus principais aplicativos, principais contatos, ferramentas. Você consegue colocar, por exemplo, uma bússola, uma régua, tem uma série de ferramentas que você pode colocar aqui e deixar facilmente acessível, só puxando aqui esse pedacinho da tela aqui que a gente chama de tela Edge. Acho que é isso, então. Muito obrigado, Citrine. Obrigado, Felipe, a gente que agradece. Com muito mais detalhes, e espero retornar em breve para a gente conhecer mais algum aparelho novo da Samsung. Cara, a gente sempre tem novidades, conta com o nosso convite, que você também vai estar aí nas nossas principais listas aí para ser chamado para vir conhecer nossas novidades, sim. Ok, então. Muito obrigado e um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, obrigado.